um pouquinho, mas quando você começou a escrever, você já tinha a ideia de toda a história na cabeça ou você foi mudando no decorrer da... Essa é uma ótima pergunta, Francisca, porque na verdade foi assim. Por volta de 2006 eu já comecei a sentir aquela necessidade de escrever. E eu tinha uma noção básica, eu queria falar sobre cultura negra, eu queria falar sobre negros e negras, eu não sabia exatamente como formatar e dar conteúdo para essa inspiração que eu estava tendo. Então, eu comecei assim, então eu falei, eu preciso começar. E eu quero começar com algo bem desafiador. O que eu fiz? Eu peguei 4 pessoas diferentes, 4 vidas diferentes, e comecei a escrever de forma separada em cada uma delas, em sequência. E eu comecei, o desafio a que eu me propus, como é que eu faço essas 4 vidas convergerem por um ponto só e a partir dali dar uma dinâmica de uma história única. Então a parte mais desafiadora foi fazer com que essas 4 vidas começassem lentamente ao longo dos capítulos convergerem por um ponto em comum e a partir dali a história ganhar uma outra velocidade. Quando eu cheguei nesse ponto de colocar as 4 vidas dentro de uma realidade só, que unificasse essas 4 vidas, aí ficou mais fácil. Porque aí era uma coisa mais consistente, mais linear, então já deu mais... Mas até chegar a esse ponto, eu confesso que foi um pouquinho trabalhoso. Trabalhoso, parece tão simples. Agora você fala assim, foi trabalhoso, parece simples. Mas mostra um pouquinho do seu livro. Pois não, essa é... eu vi que o Faustino fez o prefácio para você. O Oswaldo, meu mestre, fez... Oswaldo Faustino, querido, um foi abraço muito gentil. Para você. Essa é a capa. Eu fiz questão de ilustrar as bandeiras dos países influenciados pela diáspora africana. A editora é a Vermelho Marinho, do Rio de Janeiro, que entendeu a É uma editora negra, como se diz? Ela não é, ela na verdade ela me descobriu como escritora aqui em São Paulo, e eu preciso dizer, e isso é importante até, porque não é muito fácil você lançar um livro, você muito bem deve saber disso, e principalmente você... sendo negro, tendo aquelas várias barreiras e ser o seu primeiro livro. Então eu até entendo que muitas das editoras disseram não é o momento, e aquela velha retórica de que vamos dar uma segurada, mas a partir do momento, isso me deu muita tranquilidade, me deu muita satisfação, quando o Thomas, que é o editor lá do Rio de Janeiro, ele entendeu a abrangência da história, do enredo, eu falei, eu preciso publicar isso. Eu gostaria de ilustrar que antes de chegar uma editora e falar, olha, eu quero escrever ou publicar um livro, quando eu acabei a versão final, eu submeti o calhamaço de papéis para especialistas, porque eu queria ter a segurança e a certeza de que se tratava de alguma coisa inédita. E para minha felicidade, e para a felicidade do livro, evidentemente, todos os críticos, eu passei por pedagogos, historiadores, jornalistas, comunicadores. Você teve um cuidado? Tive cuidado. Então, posso citar 2, o jornalista correspondente internacional Roberto Lameirinhas, do estado de São Paulo, a Vera Lúcia Benedito, que foi maravilhosa, o próprio Oswaldo Faustino, e outros também que olharam e falaram, Durval, você tem que publicar esse livro. Eu nunca vi um livro como esse, em se tratando de literatura afro-brasileira, o nível de ousadia que ele tem. É um livro extremamente ousado. Na medida que eu coloco personagens de fora do país, na medida em que eu faço digamos, um caldo cultural com elementos literários interessantes, e na medida também que eu coloco o negro como sujeito, como o ponto central e não periférico da história. Então, foi muito interessante. Durval, na Flink, né, que na verdade o ano passado ela surgiu quando toda aquela história da feira literária na Alemanha, que só tinha o Paulo Lins lá representando os negros, e a gente aqui, a Afrobras e Faculdade Zumbi dos Palmares, sempre rebeldes, né? Não, nós vamos mostrar que temos escritores negros, né? E a gente realmente reuniu muitos, e esse ano também a gente está conseguindo muitos escritores legais. E esse ano a gente quer trazer essa discussão. É difícil ser um escritor negro? A gente sabe que é difícil ser um escritor, né? Porque você mostrar teu talento, você conseguir
ali ser, né, editado, ser comprado, né, ser bem distribuído. A gente sabe tudo isso, seja branco, japonês, né, não tem o negro, a gente sabe disso. Mas para o negro é mais difícil ainda. Você acha que é? Eu, partindo da minha própria experiência, eu diria que sim. Porque, e se você chegar numa editora com renome, com uma boa base logística de distribuição e tudo mais, e você for um autor desconhecido, e for um autor desconhecido ou autora desconhecida negro, seguramente as barreiras serão maiores. Com esse livro, O Último Negro, eu quebrei vários paradigmas. Foi uma experiência, porque eu descobri que na produção de um livro, escrevê-lo é a parte mais fácil. O após a escrita, quando entra a parte burocrática, a parte técnica, a parte de publicação, autoral e tudo mais, e quando você já vai para uma estrutura que está montada, e que, lamento dizer, já está viciada em só receber autores e autoras não negros e negras, é muito difícil. Então, nós negros precisamos, e fica aqui o desafio para nós, escritores, escritoras, editores, pessoas como você, como José Vicente, enfim, a própria universidade, de que nós precisamos criar, entre tantos empreendedorismos, o empreendedorismo afroliterário, onde a gente possa criar condições de fazer com que outros autores e autoras tenham oportunidade de lançar seu livro, de mostrar o seu trabalho, de mostrar que nós, negros e negras, escrevemos muito bem. Nós temos uma história riquíssima sobre a diáspora africana, que, lamentavelmente, às vezes, é explorada pelos brancos e... Nada contra, mas sim, não tem a nossa visão, né? Não tem a nossa visão, não tem a nossa experiência, não tem a nossa pele para poder falar sobre a nossa própria história. Então é um desafio e, inclusive, eu já tenho algumas ideias nesse sentido de fazer com que a afroliteratura, principalmente a partir dessa experiência, ela tenha uma abrangência um pouquinho mais profissional, um pouquinho mais profunda, mais respeitada dentro e fora da nossa comunidade. Você sabe que a gente tem a editora Zumbi dos Palmares, né? Nós lançamos no ano passado já na Flink o livro Cruz e Souza, e esse ano a gente está lançando em parceria o livro Quarto Despejo, da Carolina de Jesus, também em parceria com a editora Zumbi dos Palmares e com a editora Ática, e estamos vendo aí um outro parceiro também para fazer o lançamento. Por enquanto a gente é pequeno, então a gente precisa de parceiros, mas se eu puder, os próximos grandes escritores aí vai poder contar, né? Vão poder contar aí com a editora. Exatamente disso que precisamos, entendeu? Então, vale um voto de louvor, né? A todo o esforço do pessoal do Quilomboje, que é um pessoal que eu já acompanho, trabalho há muito tempo. Eu acho que vale a pena porque eles são pioneiros, eles são guerreiros, em que pese todas as dificuldades, sejam financeiras, operacionais, de mercado, mas eles são persistentes e é um registro que eu acho que vale a pena. Vai. A gente tem algumas outras aí, né, que trabalham, mas para a gente tudo muito difícil. É verdade. Mas pelos anos de estrada. Pelos anos de estrada, tudo. Mas eu acho que eu gostei muito do tema do teu livro, porque, na verdade, ele retrata que é aquilo que a gente pede. A gente ser retratado como a gente é na vida real, né? Eu sou uma pessoa, como todos nós, eu sou uma pessoa inteligente, eu sou uma pessoa que pensa, eu sou uma pessoa, né, que consumo, eu sou, né, uma pessoa normal, entre aspas, né? Não é só porque eu tenho uma pele mais escura que eu não sou isso. Então a gente precisa ser retratado como isso, que é o que a gente pede para aparecer na televisão, né? Eu não sou só empregada doméstica. Exatamente. Então sempre a mesma discussão, né? É uma dos direcionamentos do livro, porque um dos pontos de conflito que eu criei propositalmente foi de que essa universidade, que se chama Universidade Metropolitana, fictícia, ela é uma universidade conservadora, elitista, e que aos poucos começa a receber alunos negros. E quando esses alunos negros e afrodescendentes começam a fazer parte do histórico, começam a haver conflitos. E aí é que nasce o personagem principal, Marcos, como líder, classe média, consumidor, integrado, com autoestima em dia, e ele começa a lutar pelos seus direitos dentro da faculdade, e a partir daí a história toda se desenvolve
para mostrar que a gente, como você acabou de ilustrar, somos consumidores, votamos, temos CPF, pagamos impostos, temos sonhos, aspirações e somos, sobretudo, viajamos, conhecemos o mundo, enfim. Esses são os personagens do meu livro. Legal. E eu sei que você já está escrevendo outro, mas isso fica para um próximo programa. Com certeza. Legal, Duval. Fico muito feliz por você. Desejo mau sucesso. Obrigado, Francisca. Dia 18, lá na Livraria Cultura, e no dia 22 e 23, na Flink Sampa, no Memorial da América Latina. Força isso aí que você estará lá com a gente também. Tá, eu gostaria de... Não só batalhando, vendendo e debatendo ali, mas trabalhando junto com a gente também. Estaremos lá, ajudando o pessoal que estiver chegando de fora e tudo mais. Eu só gostaria de aproveitar a oportunidade e agradecer a você pela gentileza dessa oportunidade, poder estar falando do livro. Eu vou cedê-lo aqui para você, para o pessoal, para o acervo da Zumbi dos Palmares. E agradeço muitíssimo, sempre conte com a gente. E eu fico com o comprometimento, quando eu acabar o segundo livro, eu voltarei aqui para falar do segundo livro. Eu vou cobrar, porque esse daqui eu sei já faz tempo. Estava sempre cobrando, terminou, não terminou. É verdade. E um agradecimento a Vermelho Marinho, é isso? Vermelho Marinho. A editora Vermelho Marinho, por ter deixado, o Tomás, que a gente se falou, isso, tinha programado esse lançamento. E a gente vai ficando por aqui. Quando o papo é bom, termina rapidinho. Mas lembre-se, já que o personagem é universitário, lembre-se, inscrições abertas para Zumbi dos Palmares. Flink Sampa, 22 e 23 de novembro. Lançamento do livro, dia 18 de novembro, na Livraria Cultura, em São Paulo. E a gente volta no próximo programa. Um abraço para todos vocês. Até lá. Na Zumbi dos Palmares, onde eu vou estudar, com diploma na mão, formado eu vou brilhar. Na Zumbi dos Palmares, onde eu vou estudar, com diploma na mão, formado